Olá, sejam bem-vindos à última live do estudo do livro de Tito. Eu sou a Camila e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o último capítulo desse livro, né? Se você está assistindo pelo YouTube, no link desse vídeo, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para as lives anteriores, da introdução, do capítulo 1 e 2. E se você está vendo pelo Instagram, é só voltar alguns posts e você vai achar as lives anteriores. Dando continuidade, é o estudo do livro de Tito. É uma carta curta, né? O livro de Tito é uma carta do apóstolo Paulo para Tito, né? Um de seus cooperadores, né? E filhos na fé. Isso a gente também abordou um pouco nas lives anteriores. E no capítulo 1, né? No primeiro capítulo dessa carta, Paulo falou um pouco a respeito da igreja, da organização da igreja, do caráter, né, da importância de prezar pelo caráter dos líderes da igreja, da importância de prezar pela sã doutrina, não se deixar levar pelos falsos mestres. No segundo capítulo, Paulo fala para Tito da importância do discipulado, de homens discipular homens, de mulher discipular mulheres, né? Fala a respeito também da importância das boas obras. E agora no último capítulo ele vai abordar as coisas de uma maneira mais geral, né, para todos os cristãos, para todas as pessoas, né, sem aquela divisão dos jovens, mulheres, escravos e enfim. Então vamos começar, né? Bíblia na mão, vamos lá. Então ele começa aqui, capítulo 3, até na minha Bíblia, na tradução NVI, ele fala, o título do capítulo 3 é Conduta Cristã. Então é algo que é para todos nós, né? Ele fala, lembre a todos bom, só para ele falar de lembre, as pessoas já sabiam, possivelmente já ouviram isso em algum momento, mas se ele tá falando lembre, é porque a gente precisa ser lembrado, né? A nossa memória, a gente precisa ouvir sempre, a fé ela vem pelo ouvir. Então a gente precisa ouvir sempre a palavra de Deus e precisamos sempre ser lembrados da importância da gente manter uma conduta correta. Então vamos lá, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então, o que ele está dizendo aqui? Acho que essa não precisa nem de muita explicação, né? É importante a gente ser obediente às autoridades, respeitar as leis, né? Voltou, vamos lá. Então, seja obediente. Hoje no Brasil, a gente vive uma rivalidade política, né? Onde as pessoas querem dizer quem é melhor, quem não é, o que não faz o menor sentido, né? Mas aqui ele tá dizendo assim, a gente tem que respeitar, ao invés da gente brigar com outras pessoas, né? Por questões políticas, a gente tem que prezar, obedecer, né? Mas principalmente orar pelos nossos governantes. A Bíblia diz em outras partes que nenhum governante, né, ascende aí ao poder sem permissão de Deus. Então Deus permite, Deus está permitindo, Deus ainda está no controle. Às vezes a gente acha que não, mas Deus está ainda no controle. Então é importante que a gente aí ore pelas nossas autoridades. É claro que assim, até a obediência às autoridades tem limite, né? Em Atos 5:29, Pedro falou alguma coisa nesse sentido, de que assim, se as autoridades estão sendo assim opressoras, incentivando comportamentos que vão contra a conduta cristã, aí a gente tem essa liberdade de se posicionar contra as autoridades. Mas no geral nós temos que ter um bom comportamento, né? Ele dá sequência aqui no versículo 2, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Então acho que isso aí já é o básico do básico aí de uma vida cristã, né? Ser mansos, né? A mansidão, ela não vem da gente, né? É um dom de Deus, é um fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5 ele fala sobre isso. Mas é importante que a gente preze pela mansidão, né? A gente tem que ser exemplo em tudo, né? E devemos respeitar as autoridades principalmente. Apesar de sermos cidadãos do céu, a gente ainda vive aqui na terra. E isso não nos isenta das nossas responsabilidades como cidadãos aqui.
né? E ele fala a respeito ali da mansidão, então a gente tem que pensar a respeito do nosso estilo de vida, qual que é o nosso comportamento frente, talvez, à vida secular, vamos dizer assim, quando ele fala em respeito às autoridades, né? Então, o cristão, ele tá na sociedade para ser bênção, né? Nós temos que ser bênção na sociedade, a gente tem que fazer a diferença, né? E a gente faz, né? Muitas igrejas têm muitos trabalhos sociais, ajudam muitas pessoas a sair de drogas, a sair de uma vida, de uma situação de rua, né? Então, muitas igrejas fazem isso. Mas eu, como pessoa, também preciso fazer, né? Não é só, a minha igreja faz, eu também fico de fora. É importante a gente pensar sobre isso também, né? Então, a gente tem que respeitar as autoridades, obedecer às leis, principalmente, né? E aí ele encerra esse assunto, ele dá uma encerrada nesse parágrafo, ele encerra esse assunto, e no versículo 3 ele começa um outro assunto, ele aborda a respeito da salvação, né? Eu li um comentário do autor chamado John Stott, e ele fala que, assim, essa parte do versículo 3, ele é toda a declaração de fé, assim, do Novo Testamento. É uma declaração de fé super completa, né? E a gente vai ler aqui agora do versículo 3 até o versículo 8. Então vamos lá. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados a toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens, né? Então, vamos esmiuçar isso aí agora, né? Ele começa falando, ele fala que é uma declaração de fé, e ele coloca que, só nesse trecho, ele coloca seis ingredientes aí para nossa salvação, né? Que às vezes a gente se pergunta, mas salvação, o que é salvação? Por que eu preciso de uma salvação? Então ele começa, por que a salvação é necessária? E ele começa falando, porque nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados. Então, antes de conhecer a Jesus, as pessoas, a gente tem uma mentalidade diferente. A mentalidade do mundo é primeiro eu, né? Eu não posso sofrer prejuízo, eu não sou obrigada, né? Não é que a gente tem que aguentar perrengue, aguentar um monte de coisa, não é isso. Mas a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Se eu tenho uma necessidade, se eu vivo só pra mim, sabe? Pensando só em mim, nas minhas necessidades, e eu não penso em nenhum momento, eu vejo uma pessoa na rua e não me compadeço da situação dela, provavelmente tá faltando um pouco mais de Deus, assim, na minha vida, né? Então a gente era insensato, a gente vivia só para as nossas paixões, só para o que eu quero. E quando você encontra Jesus, a gente luta contra isso, a gente tem uma consciência de que isso não é bom e nunca leva a lugar nenhum. Viver só pra gente só meio que isola a gente, né? Então, por que eu preciso de salvação, né? Qual que é a necessidade da salvação? Então, primeiro, Paulo faz um diagnóstico da nossa situação, com valores distorcidos, né? Que são os valores que a gente tem na nossa sociedade hoje. São valores totalmente distorcidos, contra os valores cristãos, contra a família, muitas vezes, né? Não vou dizer, o meu ponto aqui não é dizer, nossa, os cristãos são lindos e maravilhosos, não tem cristão que erra, não é isso. É o que a palavra de Deus diz, né? O que a gente deve tentar, né? Mas enfim, a gente não tinha discernimento das coisas espirituais, porque existe um plano espiritual, né? E quando a gente conhece Jesus, a gente tem mais discernimento em relação a isso.
E essa coisa da inveja, da maldade, a Bíblia relata casos de pessoas que sofreram com isso, né? Caim, que matou seu irmão Abel. José é um caso que resistiu, né? De se entregar às próprias paixões quando ele foi tentado pela mulher do senhor dele, né? Então também não é impossível. Mas aqui ele fala a necessidade da nossa salvação é porque nós éramos insensatos, né? Entregues às próprias paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja e tudo mais. Tá, descobri por que eu preciso de salvação. E de onde ela vem? Ele continua, né? Mas quando por parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor. Então, a nossa salvação ela vem da bondade de Deus. Não é do que eu faço, não é da minha bondade, de eu me esforçar para ser uma boa pessoa, de eu me esforçar para ajudar as pessoas, de, né, fazer trabalho voluntário, não é isso. Isso veio, assim, alguns estudiosos dizem que é do coração de Deus, apesar da gente não conhecer o coração de Deus, mas a bondade veio dele, né? Ele decidiu em bondade nos salvar, então ele é a fonte da nossa salvação, né? Por conta dele que nós somos salvos, ele que nos resgatou dessa escravidão do pecado, de viver para as nossas próprias paixões. Em seguida, ele aborda assim, qual é a base, onde que essa salvação se firma, né? Na obra expiatória de Jesus. Jesus veio, né? E ele continua aqui, ele derramou sobre nós, né? No versículo 6. Ai, gente, tô saindo da tela. Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é a partir de Jesus Cristo. A base da nossa salvação é Jesus Cristo, né? Onde a nossa salvação se firma. E qual é o meio que essa salvação chegou até nós, né? Através da obra regeneradora do Espírito Santo, né? Então, só aqui ele já fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Da Trindade, né? Então a origem da salvação vem de Deus, né? Ela se firma em Jesus e o meio como ela chegou até nós e se mantém em nós é através do Espírito Santo. Eu até anotei um negócio aqui para falar com vocês, que ele fala da regeneração, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. Do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então esse lavar regenerador geralmente é o que a gente tem, elas são as mudanças externas, né? Mudança às vezes de comportamento, isso é visto muitas vezes não, né? Nas igrejas cristãs através do batismo, né? Algo externo que as pessoas estão vendo, uma declaração externa, né? De que eu sou cristã, de que eu acredito em Deus, de que eu preciso de um Salvador. Então através do batismo vem essa regeneração. E a renovação vem de algo interno, né? É a nossa mudança de mentalidade. Em Romanos fala da importância da gente ter uma nova mentalidade, ser renovada, a nossa mente ser renovada, né? Não se conformar com os padrões desse mundo, né? E a gente começa a não se conformar por um agir renovador aí do Espírito Santo na nossa mente, né? Então, a partir disso, Deus nos declara justos, né? A partir de tudo isso, da morte de Jesus e do Espírito Santo na nossa vida. Essa regeneração, ela é o novo nascimento, né? E aí que vem a partir do Espírito Santo na nossa vida. E para onde ela nos leva, né? Qual que é o propósito de uma salvação? A gente sabe a necessidade do porquê que eu preciso, de onde ela veio, onde ela se firma, como chegou até nós, né? E para que eu preciso de uma salvação, né? Para onde que ela vai me levar com isso? Ela vai nos tornar herdeiros, né? Que ele fala aí no versículo 7, né? A fim de sermos justificados pela graça, nos tornamos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Por isso que eu falei do plano espiritual. A gente está aqui na Terra, mas a gente a nossa vida não se baseia só nas coisas aqui da Terra, né? A gente tem que pensar nas coisas eternas também, nas coisas espirituais. E quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente começa a ter discernimento dessas coisas, né? Por isso que ele fala da necessidade de salvação, porque geralmente a gente é focado só aqui. Eu vou buscar o meu conforto aqui, eu vou buscar as minhas necessidades aqui, e não tem problema você buscar seu conforto, você buscar necessidades, suprir necessidades, mas quando você conhece a Jesus, você vê que isso não, sabe, eu ter uma super casa, eu ter muito dinheiro, não importa.
se eu não tiver Jesus, se eu não tiver uma nova mentalidade, né? Pessoal, às vezes eu brinco assim, a gente fala, dinheiro não traz felicidade, mas manda trazer, né? Dinheiro ajuda sim, não vou dizer, nossa, não preciso de nada, né? Não vamos menosprezar também, mas é que a minha segurança não pode estar no meu dinheiro, não pode estar no meu emprego, não pode estar no meu marido, né? Então a minha segurança tem que estar em Jesus, e a gente só alcança essa mentalidade quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida. Eu já escutei muita gente falando assim, mas quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver determinado emprego, quando eu for promovido e ganhar X mil reais, aí a minha vida vai mudar. E aí a pessoa chega lá e ela continua amargurada, continua desanimada, não mudou em nada, porque dinheiro não compra afeto, as pessoas fingem afeto. Então, assim, você começa a não ver tanta importância nessas coisas, né? A gente amadurece, isso traz um amadurecimento pra gente. E esse amadurecimento que é a evidência. Como eu sei que eu realmente recebi a salvação, que eu realmente acredito em Deus, que Deus está realmente, que o Espírito Santo está realmente na minha vida, né? É através das boas obras, né? Então, assim, eu não faço boas obras, né? Eu não tenho um bom comportamento, boas ações para comprar a minha salvação, para Deus me... Isso aí é lenda de Papai Noel, né? Se você for a gente tá chegando aí no Natal, se você for um bom menino, você ganha um presente. E não, né? As boas obras, na verdade, elas são resultado da salvação. Porque eu sou salva, porque o Espírito Santo age na minha vida, por isso eu pratico as boas obras, né? Por isso eu não penso tanto em mim, eu quero ajudar, eu quero fazer, né? Eu não fico só pensando nas minhas necessidades. Então essa que é o diferencial, né? Então aqui só nesse pedacinho, ele fala da necessidade da salvação, que é o nosso pecado, a gente não sofrer a culpa pelo nosso pecado. Fala da fonte da salvação, que é a bondade graciosa de Deus. Fala do fundamento, né, que não é o nosso mérito, mas é a misericórdia de Deus, né, e Jesus na cruz. O meio é a obra regeneradora e renovadora do Espírito Santo. O objetivo é a nossa herança final na vida eterna. E a evidência disso é a nossa prática diligente das boas obras, né? Então, por isso que é considerada aí uma declaração de fé super completa aí do Novo Testamento, porque ele aborda tudo, né? Tudo que é necessário, como que acontece a salvação. E aí, hoje vai ser um pouco mais rápido, o capítulo é mais curto, né? Então vamos lá, no versículo 9, ele aborda aqui, do 9 pra frente, Paulo aborda aí mais algumas ordens ou instruções para Tito, né? Umas ordens mais diretas. Você vê que ele fala tudo isso a respeito da salvação, Tito já sabia disso. Então essa carta não era só para Tito ler sozinho no quarto dele, era uma carta para as igrejas de Creta, né, para que outras pessoas também pudessem ler. No final, voltou. É que ele fica dando vídeo pausado, tá reconectando, aí eu não sei se eu continuo a falar, eu preferi esperar. Mas vamos lá. A carta não era para Tito sozinho, e no final da carta ele acaba falando isso também, né, que não é para Tito sozinho. Então, versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Se ele falar a respeito da lei, genealogias e coisas a respeito da lei, provavelmente tinha essa briga aí de alguns judaizantes. Eu falei sobre os judaizantes no capítulo 1, na introdução no capítulo 1, mas fica aí a dica para você estudar também mais, entender melhor essas coisas. E ele não está condenando, só para ficar claro, ele não está condenando todo tipo de discussão, mas discussões sem proveito, né, sem implicações práticas na nossa vida espiritual, que não vai trazer edificação, que não vai trazer nada de bom. Todo mundo já deve ter se deparado, principalmente nesses tempos de política, né? As pessoas, elas não querem convencer as outras, né, do seu argumento. As pessoas querem causar, querem brigar. Então, às vezes, assim, você vai entrar numa discussão que não vai levar ninguém a nada. Provavelmente vai só levar a mais briga, mais discórdia, que ele fala aqui, né? Discussões, divisões, um monte de coisa. Então, assim,
a gente tem que ter esse discernimento. Tem gente que não quer aprender, não quer conhecer a Bíblia, não quer conhecer a palavra, não quer conhecer o Evangelho, só quer causar, falar mal dos crentes. A gente sabe que tem isso, né? Então, assim, tem gente que a gente tem que ignorar. E quando a gente anda com Deus, a gente tem o Espírito Santo para nos dar discernimento, a gente sabe qual briga que a gente compra, né? Até porque ele não tá falando assim para você ser passivo e não fazer nada, né? Mas evitar conversas tolas que não vão levar a lugar nenhum, né? Então, tem gente que só quer se mostrar superior, do tipo, esses crentes não sabem de nada, vamos humilhar, né? E só deixar passar que não pega nada. A gente, no final das contas, a gente vai ver quem é que tá certo. No versículo 10, ele fala: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada, né? Então, tinha um causador ali na igreja, isso fica claro que tinha um causador. Ele orientou como lidar, né? De conversa, adverte uma vez, adverte uma segunda vez. Se ele não quer melhorar, então, assim, deixa quieto. Hoje em dia, a gente não tem como expulsar. Também o propósito nem é expulsar ninguém da igreja. Mas não tem como a gente tirar uma pessoa da igreja, né? Que ele falou aqui, rejeite-o, né? Então a gente não tem como ter certas atitudes no mundo de hoje. A gente deixa a pessoa lá, né? Mas é assim, essa pessoa ela tá perdida por si só, então não tem o que eu fazer. Posso orar por ela, conversar com Deus para que, né, ela seja regenerada e tudo mais. Mas é aí que tá. Quando a igreja, ela é um corpo, né? Ela é o corpo de... Eu não sou... às vezes alguém pergunta assim, que igreja que você frequenta? Nós não devemos ser frequentadores de igreja, né? Nós somos membros do corpo de Cristo. É isso que é a igreja, né? Nós estamos todos juntos, estamos todos ligados. A gente concorda sempre em tudo? Não, senão não tinha aí o causador, né, fazendo divisão. Mas a gente precisa ter esse pensamento. Às vezes a gente está na igreja e não concorda com a atitude de um outro irmão, de algum líder, do pastor. E eu não tô na igreja para concordar com ninguém. Eu tô na igreja para ser um membro, para contribuir, né? A igreja, eu vejo as pessoas muito assim... eu não gosto de tal igreja porque lá, sei lá, a palavra não é tão boa, eu não gostei muito da palavra. A igreja não é um mercado que a gente vai e escolhe a palavra que melhor nos convém. Por isso que a gente tem que ver a igreja como fazer parte de um corpo. Lá eu escuto a palavra que eu preciso ouvir, né? Não o que eu quero ouvir, o que me convém na hora, né? E da mesma forma, o líder quando ele vê um caso assim difícil, né? Hoje não tem essa de rejeite, tira esse cara daqui, vamos assumir que essa pessoa é da igreja, né? O líder tem que disciplinar em amor, né? Até a repreensão, a palavra repreensão quer dizer trazer para o caminho certo. Ou seja, a pessoa está no caminho errado e o líder tem que disciplinar essa pessoa, né? Orientar, repreender, trazer ela para o caminho certo em amor. Então, o objetivo... Vamos lá. Eu estava falando aqui do versículo 10 e 11, né? Que ele fala... Quanto àquele que provoca divisões. Então, tinha um cara causador lá na igreja, né? Lá na igreja do pessoal. E aí... o que eu queria falar, que às vezes as pessoas quando vão pra igreja, esperam pessoas perfeitas na igreja, né? E uma vez, onde tem pessoas, gente, onde juntou gente, não tem gente perfeita, não tem como você achar isso. Você vai achar igrejas que tem facilidades em alguma coisa, dificuldades em outras, enfim. Vai ser sempre assim. E eu queria mencionar pra vocês a parábola do joio e do trigo. Outra aí pra vocês, se você não conhece... Tá precisando ler mais a Bíblia. E na parábola ele fala assim, né? Que tem o trigo, que é vamos dizer aí, a planta boa, e o joio, que é uma erva daninha. E quando os dois se misturam, vamos dizer ali, não dá pra tirar um do outro, só na hora da colheita. Então assim, a pessoa que vai pra igreja esperando pessoas perfeitas, pessoas que não erram, líderes perfeitos, tá no lugar errado, né? Perfeição só Deus, só no céu.
Então, assim, na igreja vai ter as pessoas imperfeitas, vai ter pessoas que não são de fato cristãs, né? Que não tem essa nova mentalidade, vai ter, né? Mas quando a gente tem o discernimento do Espírito Santo, a gente consegue lidar com isso, né? De uma maneira madura, de uma maneira espiritual. Então, você fala, eu não vou pra tal igreja porque lá tem gente que não presta, que não sei o quê. Tá precisando ler mais a Bíblia, porque na Bíblia fala que vai ter dessas coisas na igreja, assim, no mundo, sim. Fala como a gente deve agir, né? Algumas coisas a gente pode atualizar para o nosso contexto, mas no geral ele fala rejeite. O rejeite, assim, eu não vou ouvir o conselho de uma pessoa que causa divisão. Não é também esse rejeite, nossa, eu não vou olhar na cara da pessoa, vou expulsar a pessoa da igreja. Não. Mas eu vou prestar atenção no que essa pessoa me fala, não vou levar em consideração logo de primeira, a gente tem que analisar o que essas pessoas, né, que causam divisões falam. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? E aí ele dá sequência aqui na minha Bíblia, tá com o título de Observações Gerais. E aí Paulo dá sequência na carta e fala assim: quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Quando Paulo fala isso, Paulo tá chamando Tito ao encontro dele. E Tito não pode simplesmente sair da igreja, né, de Creta e vou encontrar Paulo, meu pai na fé, meu amigo, tchau igreja. Não, ele fala, quando eu enviar até você Ártemas e Tíquico, faça o possível. Então, assim, ele tinha que esperar um dos dois, Ártemas ou Tíquico, ele não especificou, falou um ou outro, né? Ele tinha que esperar alguém chegar, né, para substituí-lo na liderança, até porque como a gente leu em todo o capítulo, todo o livro de Tito, era uma igreja difícil, né? Tinha muitas coisas que precisavam ser resolvidas, que precisavam ser trabalhadas. Então, Paulo, por mais que quisesse ver Tito, não podia deixar qualquer pessoa lá. Então, ele ia deixar uma pessoa, ou talvez as duas, não se sabe, né? Pra liderar a igreja, né? Não sei, também ele não fala se é até Tito voltar, enfim. Só fala para Tito não sair enquanto o substituto não chegar, né? E ele fala assim, vem ao meu encontro em Nicópolis. Há algumas especulações, né, dos estudiosos, porque em 2 Timóteo 4,10, Paulo fala de um possível encontro na Dalmácia. E essa Nicópolis é uma província da Dalmácia. E ele fala sobre encontrar Tito na Dalmácia, nessa carta para Timóteo. Então, mas também não fica claro se rolou esse encontro, mas é só para vocês saberem que tem outras evidências assim na Bíblia a respeito desse possível encontro. E aí ele continua: providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Também pela preocupação de Paulo falar para Tito providenciar o necessário, provavelmente mantimentos para a viagem de Zenas e Apolo, alguns estudiosos acreditam que eles que levaram essa carta de Paulo a Tito, né? Então, por serem mensageiros, eles... Ai, gente, tá difícil hoje, né? Ou não, vamos lá. Então é possível que esses dois tenham sido mensageiros. Então eles levaram a carta e vão voltar para onde eles vieram, né? Então era normal que se providenciasse o necessário para a viagem deles de volta, né? Zenas não é mencionado em nenhum outro lugar. E Apolo, ele é conhecido no livro de Atos, no capítulo 18, versículo 24. Lá vocês vão ouvir sobre Apolo. Ele é mencionado também, se eu não me engano, em uma das cartas de Coríntios. Então ele é um cara falado aí no Novo Testamento, né? E aí ele fala: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então era importante, né, que as pessoas fossem estimuladas, né, aprendessem a dedicar. Aprender envolve esforço, né? Então as pessoas tinham que ser, né, que ele falou quanto aos outros, né? As pessoas têm que ser estimuladas aí a praticar as boas obras para mostrar também o sinal da salvação, né? E não sejam improdutivos, gente. Tem ditado do mundo, né, que fala mente vazia, oficina do diabo. E é basicamente isso. Quando a gente fica muito ocioso, quando a gente fica improdutivo, a nossa cabeça tende a ir para o que eu aprendi a chamar de lixo mental. A gente pensa em toda sorte de porcarias
de erros do nosso passado, rancores, mágoas, medos do futuro. Então, ser improdutivo nunca fez bem pra ninguém, né? Então, que a gente possa rever a questão dos pensamentos, inclusive a próxima live, que a internet vai estar muito boa, em nome de Jesus. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do pensamento, da boca, do poder da língua, né? Já fica o convite para vocês, vai ser daqui 2 semanas, que depois dessa de hoje, travando toda hora, eu vou precisar me recuperar, né? E aí ele finaliza a carta dizendo: todos que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé, e a graça seja com todos vocês. Então, se ele fala a graça seja com todos, a carta não era para Tito ler sozinho no quarto dele, né? Ele estava escrevendo aí para uma igreja, né? Então, nesse capítulo 3, Paulo ele relembra qual é o dever do cidadão cristão, né? Apesar de sermos cristãos, cidadãos do céu, nós estamos aqui na terra também, né? E a gente deve ser bênção na nossa sociedade, não causadores de problemas. Ele relembra do que nós fomos, né? Que a gente era mergulhado vivendo para as nossas próprias paixões, vivendo em função de nós mesmos, perdidos, sem discernimento, mas que Jesus, Deus em sua infinita misericórdia, bondade, né? A partir da bondade dele, nos deu Jesus para que morresse por nós, nos salvasse dessa miséria, né? E ele fala o que espera de nós, aí que devemos agir com boas obras, e ainda deixa algumas orientações aí gerais para Tito. Então a carta de Paulo a Tito, a gente pensando nesse contexto de Creta, que é onde Tito estava, tem muito a ver com os nossos dias de hoje, né? Uma sociedade não tem preocupação com as pessoas, é só comigo mesma, muita mistura de pensamentos, de filosofias, de estilo de vida, de muita relatividade. E uma vez que a gente acredita em Deus, né, só tem uma verdade, né, que Deus é Deus, Deus é único, não tem outros deuses, e de que a verdade dele na Bíblia é o correto, né, é o que a gente deve seguir, é uma verdade absoluta, uma verdade que não erra, né? Então é isso que a gente tem, por isso que a gente tem que estudar, né? Ler a Bíblia, estudar, porque se eu sou cristã, acredito em Deus, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu não leio a Bíblia, eu acredito no quê? Eu acredito no que as pessoas me contam que tem na Bíblia, no que eu acho que tem na Bíblia. Então, por isso que é importante a gente ter esse momento nosso de a gente estudar, a gente ler a Bíblia, porque Deus fala com a gente, né? Então, é importante, assim, ir para a igreja, é importante ouvir a palavra dos pastores, dos líderes, né? De irmãos também, né? Irmãos que nos aconselham, mas a gente precisa também do nosso momento de buscar a Deus. Certo, gente? Hoje foi mais rápido, né? O capítulo é mais curto, ele é mais direto e reto aí no que ele quer dizer. E pra gente não passar mais nenhuma queda de internet, eu vou encerrar. Espero que vocês tenham aproveitado o estudo. A minha intenção com isso é incentivar vocês a lerem mais a Bíblia, né? A buscar mais a Deus para discernimento. E até como a maioria das pessoas aqui na página me seguem são mães, são pais. Então, o que eu vou ensinar para os meus filhos, né? Como eu vou ensinar sobre Deus, sobre a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a Deus, se eu não conheço a Bíblia, né? Então, eu agradeço vocês que ficaram aqui até o final, depois de várias quedas. Deus abençoe vocês e até as próximas, daqui 2 semanas tem mais.